Muito bem, boa noite. A gente acabou de ter um momento maravilhoso de oração e vamos seguir aqui tratando o pecado pelo nome. É, Hoje é a aula número 3. Nós vamos falar, nós vamos falar sobre a luxúria, mas eu sempre faço um resumo do que nós falamos nas outras aulas desde o início. Então nós começamos, né, esse estudo sobre o pecado porque há uma necessidade de nós abandonarmos os pecados genéricos. Eu costumo dizer que é muito fácil a gente, antes de dormir, antes de colocar a cabeça no travesseiro e falar assim: Senhor, boa noite, perdoe os meus pecados, abençoe todo mundo e até amanhã. Nós temos muitas vezes, né? Essa prática de pecado genérico. Senhor, perdoe todos os meus pecados. É colocar os pecados num saco e falar, bom, é a granel o perdão. E de fato, o perdão de Deus, ele é a granel. A Bíblia diz que ele não se lembrará de nenhum dos nossos pecados. Mas a questão é muito claro o que Deus faz com o pecado. E a pergunta aqui é o que nós estamos fazendo com os nossos pecados? Como nós estamos tratando os nossos pecados? E aí surgiu no meu coração, na minha mente, o desejo de estudar isso. E nós estamos nomeando os pecados. Obviamente são muitos, e há desdobramentos de pecados, né? E nós somos chamados também para confessar os nossos pecados. Se eu não nomeio, se eu não sei o que eu faço, como é que eu vou confessar? Não é isso? Você já ouviu alguém falar assim: "Mas o que que eu fiz?" Você tem uma pessoa brava com você e você fala assim: "Mas o que que eu fiz?" Já teve esse momento que você tem alguém bravo com você e você não sabe o que você fez? Se você não sabe o que você fez, como é que você vai tratar isso? E o pecado, para nós que somos lavados e remidos com o sangue de Jesus, o pecado precisa ser bem claro nas nossas vidas. Porque é como a água e o azeite e o vinagre e o azeite, eles não se misturam. O pecado para nós é um acidente no percurso. E nós precisamos tratar, nós precisamos nomeá-los, porque o que não é nomeado não é confrontado. E o que não é confrontado não é transformado. Então nós precisamos abandonar os pecados genéricos para confessar pecados específicos. E aí nós começamos o primeiro a falar sobre a soberba. O que é soberba? É quando nós nos colocamos no lugar de Deus. E nós vimos que este foi o primeiro pecado. O primeiro pecado no mundo não foi, não foi o de Adão e Eva. O primeiro pecado, a primeira queda foi de Lúcifer, o anjo, um belo anjo que estava lá nas regiões celestiais. Um dia ele olha para Deus e no coração dele ele pensa: eu quero ser igual. Eu, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a Deus.
O que é que, o que é que, o que é que me separa disso? E aí surge a soberba, o orgulho. É você se colocando no lugar de Deus na sua vida. E assim a humanidade, desde esse dia, a humanidade vem decaindo. A começar com Adão e Eva. Porque nós vimos também lá em Gênesis que o orgulho também estava presente na queda de Adão e Eva. Porque a serpente fala com Eva e fala assim: é, aqui, ó, Gênesis 3:5. Ah, vocês não podem tocar, comer desse fruto. E a serpente ludibria a Eva e diz assim: olha, se vocês comerem, vai abrir a mente de vocês e vocês vão ser igual a Deus. Versículo Gênesis 3:5. Ou seja, este este desejo, esta vontade de ser igual a Deus já estava ali presente também. E passa séculos e séculos e a história continua até hoje. Nós vemos cada vez mais o ser humano tomando a posição de Deus e querendo sentar no trono. Este é o pecado base, vamos dizer assim, é a base de outros pecados. Sempre o orgulho vai estar presente. Sempre o orgulho vai estar presente. É onde você retira Deus e se coloca no lugar. Só que aí, às vezes, tem gente que tira Deus, mas não se coloca no lugar de Deus, mas coloca-se coisas no lugar de Deus. E aí nós falamos na segunda aula sobre a avareza. Se a soberba é eu no lugar de Deus, a avareza é as coisas no lugar de Deus. É o dinheiro, são pessoas, são sentimentos, são é, objetos. E aí nós colocamos. O nosso Deus se torna as coisas, principalmente o dinheiro. E nós vimos na quarta-feira passada que a avareza é um pecado que socialmente ele não é um escândalo. Aliás, muita gente é tratada como prudente, que sabe planejar, mas de fato só está escondendo aquilo que é o Deus dela no coração. A Bíblia diz: ajuntais tesouros nos céus. E tem gente que junta as coisas não apenas pelo fato da prudência, mas porque é esse ato de ajuntar que é o que faz ela feliz, que é o que dá significado a ela de viver. Tira isso, a pessoa morre. Tira aquela pessoa, a pessoa morre. Tira o objeto, a pessoa sucumbe. E hoje nós vamos falar sobre a luxúria. Porque se a soberba é eu no lugar de Deus, se a avareza é as coisas no lugar de Deus, a luxúria é nada mais, nada menos do que o prazer no lugar de Deus. Então vamos começar aqui. A gente sempre começa com a definição. Luxúria é o desejo sexual desordenado que separa prazer de propósito, reduzindo o outro de imagem de Deus a um objeto de consumo. E nós vamos aqui ao
decorrer dos slides, ao decorrer de pensarmos sobre esse assunto, nós vamos ver que esse não é um desejo apenas sexual. Nós podemos trocar esse desejo sexual aí por prazeres. Ele não se limita apenas ao adultério físico, mas ele inclui fantasias cultivadas, olhares intencionais, consumo de pornografia, erotização constante do pensamento, busca de prazer desvinculado da aliança. Isso é a definição de luxúria. Tiago 1, 14, 15 diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Nós vamos falar a cobiça nas próximas aulas. Mas é para a gente entender que nós somos movidos pelos nossos desejos. Eu já até preguei sobre isso. É uma palavrinha bem pequena que move, olha, muita coisa. Sabe qual é a palavra? É querer. Quando você quer uma coisa, olha, você vai atrás. Você faz, se você quer, você vai atrás. O problema é que quando o seu querer, ele só é voltado para o seu prazer. Aí, meu amigo, a luxúria está instalada na sua vida. A luxúria é um dos pecados mais combatidos verbalmente, porém é um dos menos compreendidos teologicamente. Em muitos contextos cristãos, ela é reduzida a um comportamento, quando na Escritura ela é tratada como um problema no coração. Aí é que tá. Nós achamos que a luxúria é algo comportamental. O problema é que a luxúria ela não começa no comportamento, ela começa no coração. Vê o que é que Mateus 5, 27 e 28 diz. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Isso é o que a lei de Moisés diz. Jesus dizendo, porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Jesus não diminui a lei, ele aprofunda a lei. A luxúria não começa no corpo, mas na imaginação, nos afetos e na vontade. É lá no coração, porque é o coração é que conduz esse sentimento. Você vê aí os famosos stalkers. Não sei se você já ouviu essa palavra. Os stalkers são aquelas pessoas que perseguem outras. Normalmente quem sofre isso são os famosos. Volta e meia você vê aí um famoso que tem alguém perseguindo ele por anos, manda mensagem, liga, vai no trabalho, persegue, vai aonde a pessoa tá, ele vai estar. Esse comportamento não começou apenas num ato. Começa aqui, ó, na imaginação, nos pensamentos, no coração, no prazer. Isso acomete o corpo inteiro. Isso acomete o corpo inteiro. Calvino ensina que o pecado não reside apenas nas ações visíveis, mas nas inclinações internas que precedem o ato. A luxúria é, portanto, um pecado antes do toque, antes da palavra, antes do gesto. Porque na lei de Moisés, o não adulterarás, você podia falar assim, bom, eu não fiz, eu não toquei, não consumou. Mas o que Jesus vem dizer, olha, este pecado é muito mais profundo do que vocês pensam. Ele não é um comportamento, ele é um sentimento. É lá dentro.
É só uma exteriorização do que aquilo que está errado dentro. É da imaginação torpe. É da vontade deturpada. O pecado nunca descansa. Se não for continuamente enfraquecido, ele se fortalecerá. O próprio John Owen, que disse essa frase, ele disse outra frase que é muito forte também. Ele diz assim: olha, não dê um milímetro ao pecado, porque ele vai querer 1 quilômetro. Não dê 1 milímetro ao pecado, porque ele vai querer, ou ele vai te tomar 1 quilômetro. Nós não podemos descansar com o nosso coração, com a nossa mente, com os nossos desejos. Porque o nosso coração precisa ser passado pelo fogo. Não é assim que diz lá as bem-aventuranças? Bem-aventurado. Porque o coração, ele precisa ser purificado. Porque é lá que passam os nossos sentimentos. E aí, se você ali não tem um filtro e você quer qualquer coisa, você deseja qualquer coisa e as suas vontades são deturpadas, isso só é uma bola de neve que vai crescendo, crescendo e você acaba arruinando a sua vida e arruinando a vida dos outros. Não é à toa que, se você largar a mão, nós vemos tantas famílias sendo destroçadas por causa da luxúria. E eu não estou falando no mundo, não. Eu estou falando dentro da igreja. É só fazer um Google rápido aí. É só fazer um Google rapidinho. O quanto a igreja tem sofrido. E eu coloquei aqui algumas informações para vocês terem a noção. Tá aqui mais para frente. Para vocês do que eu tô falando. Eu vou adiantar aqui questão estatística de institutos é, responsáveis, íntegros, que pesquisam dentro do meio evangélico no mundo. Eles fazem pesquisas da saúde das igrejas. E vocês vão ver os números. E números dos últimos 10 anos. Vamos aqui ver, então, a luxúria à luz da doutrina da criação. A teologia afirma que o sexo é bom, o corpo é bom e o prazer é um dom de Deus. O sexo foi criado para aliança, comunhão, unidade, glorificação de Deus. A luxúria distorce tudo isso. Ela separa prazer de compromisso. Ela quebra a aliança do casamento, onde Deus diz: olha, homem e mulher se unam uma só carne. Casem. Se tenham essa aliança. A questão é que ter o prazer disso antes da aliança, você quebra este compromisso com Deus. Segundo, comunhão. O prazer, ele é a finalidade da luxúria. E não um meio, e não o dom. Todo dom precisa ser exercitado. Tem muitos casais que usam o prazer como moeda de troca, quebrando mais uma vez a comunhão, a aliança, a unidade. Buscar prazer fora desta união, de sermos um só corpo. E outra coisa, isso
é para glorificar a Deus. É um prazer que glorifica, por isso que o prazer é um dom. Todo dom, ele serve para glorificar a Deus. Os nossos dons e talentos é para glorificar a Deus. Se eu uso o meu dom de forma errada, eu não estou glorificando a Deus. E nós precisamos acabar com esse um tabu que teve muitos anos sobre sexo, sobre o nosso corpo. Gente, quem criou o nosso corpo foi o próprio Deus. Eu fico imaginando ele pegando barro e formando o nosso corpo. E se você conhece o seu corpo, você sabe que há regiões mais sensíveis do que outras. Você sabe que umas regiões são mais é, estimulantes do que outras. Isso foi Deus que criou. Nosso corpo é bom, nosso corpo é perfeito. E o homem, Deus criou para complementar a mulher, e a mulher para complementar o homem fisicamente, eu estou dizendo, com uma finalidade. E ele colocou o prazer como algo para alimentar mais esse compromisso, essa aliança, essa comunhão, essa unidade. Sabe o que Deus está querendo dizer? Gente, estar juntos, em aliança, em comunhão, em unidade, é bom. Isso glorifica o meu nome. Mas o pecado vem deturpar isso. A luxúria vem distorcer tudo isso. E aí separa prazer do compromisso. É o prazer pelo prazer. Não glorifica ninguém, apenas destrói. O prazer da luxúria, ela não constrói, ela destrói. A busca da satisfação sem entrega. É a satisfação pela satisfação. É o prazer pelo prazer. É o desejo pelo desejo. Isso não quer dizer que se você é casado, se você tem uma comunhão com seu marido, com a sua esposa, você não tem que desejar o seu marido, você não tem que desejar a sua esposa. Isso não é luxúria. Isso é luxo. Você amar quem te ama e estar com uma aliança firmada diante de Deus. Isso é. Eu tô brincando aqui sobre a palavra luxo, mas é porque, como é bonito, como é maravilhoso você ver um homem que ama uma mulher e uma mulher que ama este homem. Independente das diferenças, somos diferentes, isso a gente sabe. E a gente podia aqui passar a noite toda falando sobre a diferença de homem e mulher, mas isso não vem ao caso. O homem precisa desejar a mulher e a mulher precisa desejar esse homem que de antemão foi tratado uma aliança, foi tratado um compromisso, foi tratado uma entrega, foi tratado uma responsabilidade. Mas quando há prazer pelo prazer, quando há a satisfação pela satisfação, quando há o desejo pelo desejo, a chance disso dar errado é de 100%. Sabe por quê? Porque Deus não está presente. Relacionamento é a três, não é a dois. Como é isso, Jonatas? Relacionamento é o cordão de três dobras. Deus precisa estar presente. Ele tem que estar presente no nosso financeiro, é, no nosso espiritual, no nosso relacionamento. E por que ele não pode estar presente no nosso prazer? Ele tem que estar presente. É para glorificar o nome dele. É para engrandecer o nome dele. O problema é que a luxúria engana as mentes, perverte as mentes e separa prazer de compromisso, separa satisfação de entrega e separa desejo de responsabilidade.
Hermann Bavinck afirma: quando o prazer se emancipa do propósito, ou seja, quando o prazer ele se separa do propósito, ele se transforma em força destrutiva. O prazer colocado na hora certa, no momento certo, ele constrói. Mas ele colocado no lugar errado, na hora errada, no momento errado, com a pessoa errada, ele destrói vidas, destrói corpos, destrói mentes, e são marcas que só Deus pode tirar. Exemplos bíblicos de luxúria aqui que aconteceram. Davi e Batseba, 2 Samuel 11. O texto mostra pra gente o processo da luxúria, né? Eu vou aqui abrir 2 Samuel 11. Vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Deus enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi no seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olha só esse processo. Davi permanece ocioso, ou seja, mente vazia, oficina do diabo é uma verdade. Toda vez que você não está empenhado em algo, que você não tem seu foco em algo, o ócio gera uma oportunidade muito grande para o pecado. Davi vê uma mulher. Ó o olhar aí. Ó os sentidos dando também abertura para o pecado. O que você está pensando? Como é que tá? Como é que tá as suas atividades? Ou você está ocioso? Ou você está ociosa? Segundo, como é que estão os seus olhos? Como é que estão a sua mão? Como é que está o seu paladar? O que você tem cheirado? O que você tem ouvido? Porque isso é porta de entrada para oportunidades de pecar. E aí, quando há o ócio e o olhar malicioso, o olhar tentador, essa malícia se torna desejo. E aí, quando você quer, quando você deseja, quando você assim quer porque quer, você vai atrás. Não é só o olhar que vai gerar isso, mas é o que se faz com o olhar. Porque o olhar entra no seu interior. Aquilo que você viu, tem gente que quer desver muita coisa, mas aquilo que você já viu vai ficar visto. O que você vai fazer com aquilo que você viu, com aquilo que você tocou, com aquilo que você provou, com aquilo que você ouviu, vai depender daquilo como está o seu coração. Se você desejar, você vai atrás. Não dê 1 milímetro ao pecado, porque ele vai buscar 1 quilômetro. E aí Davi vai lá e busca, e toma, e se deita. E aí o pecado não está ali quando ele toma ela, mas o pecado está lá no momento em que ele já adultera com o coração.
E aí depois Davi, como um pecado não vem sem desdobramentos, um, um pecado não vem sem outros, e aí Davi encobre. A luxúria raramente age sozinha. Ela gera mentira, ela gera manipulação, ela gera injustiça, e aqui, nesse caso, e em muitos casos, ela gera morte. Nem sempre morte física, mas sempre morte. Morte espiritual, morte física, morte intelectual. Nós tivemos há pouco tempo um escritor bem famoso, muitos livros escritos, que encarou o pecado, viu que já não tinha mais jeito, e ele confessa publicamente que havia traído a sua esposa durante 8 anos. Isso gera morte, morte de casamento, morte no coração, e só Deus restaura. Então a luxúria sempre vem com mentira, manipulação, injustiça, morte. Matthew Henry comenta: o olhar descuidado tornou-se desejo, o desejo tornou-se ato, e o ato exigiu outros pecados para ser sustentado. Então, precisamos ter cuidado como nós estamos na mente, como está o nosso coração. E aí, o que que nós fazemos com tudo isso? Manifestação contemporânea da luxúria. Hoje, como é que hoje é encarado esse pecado do prazer? Na cultura atual, a luxúria é normalizada, incentivada e monetizada. Tantos sites, tantos os aplicativos, tudo aí aberto e, e você tem a chance ainda de você ganhar dinheiro com isso. Tem muita gente que é levada por causa disso. Não é que no ato o pecado acontece. É no momento em que você pensa nisso e fala: nossa, olha, aquele site lá tá pagando tanto para eu mostrar o meu corpo. E aí você vai lá, ou seja, o pecado já está antes. O pecado já aconteceu antes. E é normalizado. A sociedade hoje normalizou isso. O homem que tem muitas mulheres é o garanhão, é o cara que pega todas. E a mulher que tem muitos homens é a do mundo, a do job, a. E aí isso é senso comum. Isso é normalizado. Muitas vezes incentivado. E na igreja? Como é que a luxúria é encarada dentro da igreja? Na igreja, ela aparece de forma silenciosa e solitária, como no caso aí desse escritor que eu falei e de outros pastores. Muitos outros líderes no mundo caíram sozinhos porque fazem as escondidas. Consumo secreto de pornografia, dupla vida, ou seja, na igreja é um, em casa é outro. Espiritualidade dissociada do corpo. Meu corpo e meu espírito. Eu trato o meu espírito de um jeito, o meu corpo de outro. Vergonha crônica sem arrependimento real. Esse é o problema de não tratarmos a luxúria de forma correta. Nós vamos ser sempre envergonhados, mas nunca arrependidos. 1 Tessalonicenses 4, 3, 5 diz: eu vou aqui abrir para a gente ler a passagem completa. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus.
Sabemos como nós estamos utilizando os nossos corpos. É para santificação. Isso não pode passar despercebido. A santificação, como diz aí o R6 Pro, a santidade não é opcional para o cristão. Ela é a evidência da regeneração. Nós precisamos ser santos. Não é aquele santinho que aparece com né, a coisinha em cima da cabeça, com as asinhas. É santos irrepreensíveis. É não ter dupla vida. É uma espiritualidade que está associada com o corpo. Não é o meu corpo, minhas regras. Se minha vida espiritual é a luz da palavra, o meu corpo precisa ser a luz da palavra. E se cairmos, o arrependimento precisa ser real e não apenas passarmos um momento ali de vergonha e aí vivermos de vergonha em vergonha até esperar a próxima vergonha. E aí a gente normaliza a vergonha, mas não para o arrependimento. Precisamos entender que o nosso corpo, ele é para santificação e honra do nosso Deus. Aqui, ó, os dados dos últimos 10 anos desses três grupos aqui, ó, Barna Group, Lifeway Research e Christianity Today. São três empresas, três organizações que elas fazem estudos profundos. Eu coloquei o nome aí para vocês irem pesquisar, ver sobre essas organizações. Elas fazem pesquisas dentro do meio cristão para ver todas essas questões, né? Olha lá. Consumo de pornografia entre cristãos praticantes. Homens cristãos de 60 a 70% relatam consumo, ao menos ocasional. De 35 a 45% de consumo recorrente, semanal ou mais. Eu estou falando dentro das igrejas. Mulheres cristãs de 20% a 30% relatam consumo ocasional. De 10 a 15% consumo recorrente. Meu irmão, você tem um telefone na mão aí. Que mesmo que você não quiser, você tá ali no seu Instagram, ou você tá no Facebook, ou você tá no YouTube, aparece alguma coisa de segundos e os vídeos é 1 minuto, 30 segundos, aparece ali. Você tá consumindo aquilo ali. É um negócio seríssimo e precisa ser tratado com toda a seriedade que exige. Segundo, relacionamentos emocionais impróprios. Inclui flertes, mensagens íntimas e vínculos secretos. De 25 a 35 dos membros casados admitem intimidade emocional inadequada fora do casamento. Dentro da igreja, de 25 a 35% dos membros casados admitem já terem flertado, mandado mensagem íntima ou vínculos secretos fora do casamento. A maioria não considera isso adultério. Sabe por quê? Porque tem a ideia da consumação do ato. Não entende que o pecado começa antes do tocar, antes do ato. O pecado começa lá dentro. Porque é lá dentro que você está tirando o lugar de Deus e está colocando o lugar do seu prazer. O que me importa é o meu desejo. O que me importa é o meu prazer. E aí eu lanço isso fora e coloco o prazer como alvo principal. Mas a gente esquece disso. Não toquei, só mandei uma mensagem, só dei uma piscadinha de leve. Mas a Bíblia considera a infidelidade no coração. Adultério físico, consumado. Estimativa geral, de 15 a 25 dos cristãos adultos já envolveram em adultério ao longo da vida. Isso é um percentual maior entre pessoas com baixo comportamento comunitário. Sabe o que isso significa? Quem costuma ir pouco à igreja, quem costuma ter pouca comunhão, que cada vez mais se isola, porque
como a gente falou alguns slides atrás, a luxúria no meio cristão é um pecado isolado. Ninguém faz isso em público. Ninguém escancara a luxúria. Ninguém escancara isso. É um pecado isolado. E quanto mais você se isola, mais fácil você fica para fazer. Quarto, diferença entre confissão e ocultação. Apenas 20 a 30% dos cristãos que lutam com a luxúria já confessaram a alguém. Mais uma vez, mostrando o caráter solitário disso. Sabe por quê? Porque é vergonhoso demais. Imagina você chegar e falar assim: olha, gente, olha, essa noite eu não consegui dormir. Abri lá um site. Isso é vergonhoso demais. E a gente prefere é, não não passar essa vergonha do que se confessar. E aí, esse confessar a alguém, na primeira aula nós fizemos uma abordagem sobre a quem nós precisamos confessar. Depois, até no final, eu posso voltar lá nessa primeira aula só para a gente dar uma pincelada a quem a gente precisa confessar. Ah, vou confessar a todo mundo, vou chegar na frente da igreja. Nem sempre, nem sempre. Provérbios, há um versículo em Provérbios 13, 11, se eu não me engano, que é um negócio que a gente. Já já eu volto lá nessa primeira parte da confissão, para você entender isso. Por que que s- 20 a 30% dos cristãos que sofrem com isso, eles, eles não conseguem confessar publicamente ou para alguém? É só essa porcentagem. E 70 a 80%, por exemplo, lutam sozinhos, não conseguem, escondem. A vergonha. Sozinhos, escondem e racionalizam e vivem espiritualmente fragmentados. Fica ali aquela mancha, sabe? Não há confissão, não há tratamento, não há transformação, não há arrependimento e fica ali. Fica entre uma vergonha e outra. Provérbios 28:13. Vamos ver lá o que Provérbios 28:13 diz. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13 continua sendo estatisticamente verdadeiro. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. Os que encobrem não prosperam, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Olha o que isso tem causado na vida espiritual. Impacto espiritual percebido pelos próprios membros. Entre cristãos que lutam com luxúria, 65% relatam culpa constante e oração enfraquecida. Primeiro, porque ele se afasta, é solitário. Culpa fica lá dentro, toda hora. E quando eu tô com culpa, eu me isolo até de orar. 50% ou mais de 50% a sensação de hipocrisia espiritual. Sabe? A pessoa continua, ou a pessoa, quando tá com outros cristãos, ou vai para a igreja, quando vai, ele não se sente sabe, é uma sensação de hipocrisia. Eu tô vivendo uma coisa que eu não tô, sabe, aqui dentro tá totalmente diferente do que é aqui fora. Mais de 40% afastamento progressivo da comunhão, isolamento. Eu vou passar vergonha no meio de todo mundo, eu vou me isolar. Prefiro me isolar, porque é difícil lutar contra esse pecado, é difícil deixar, é difícil arrepender. Então eu vou fazendo aqui, vou passando as minhas vergonhas aqui e vou me afastando. Faixa etária mais vulnerável: 18 a 35 anos, maior consumo digital. De 35 a 55 anos, maior número de relacionamentos paralelos emocionais. E mais de 55 anos, é menor a confissão, a maior racionalização. Fica mais aqui, ó, batendo aqui, ó. Então, ó aí. E
Aqui tá 18 a 35 anos, mas a gente pode colocar isso mais para baixo. Porque hoje os adolescentes estão começando se relacionar com namoro mais cedo, dentro da igreja. Eu nem fiz essa pesquisa, mas no Brasil, eu lembro de ter ouvido alguma vez que dentro do meio evangélico, o número de jovens, adolescentes grávidas é um negócio assim impressionante. Então, de 18 a 35 anos, maior consumo digital. O celular está na mão, está aberto a qualquer coisa. De 35 a 55 anos tem uma idade mais, né, mais emocional, mais é aí onde que entra os relacionamentos paralelos, as traições, e é justamente essa faixa etária que nós vemos uns escândalos aí dentro de igrejas, escândalos públicos, onde acontece esses relacionamentos paralelos. E à medida que a idade avança, é mais encoberto, é menos confissão, só que fica aqui na cabeça. Qual é a consequência espiritual da luxúria? Há consequências pessoais e consequências relacionais. Uma delas, culpa constante. Fica ali, ó. Tá vendo? Você fez, você fez, você fez, fica ali dentro. Fragmentação interior. Você se divide. Você, de dia, é uma coisa, à noite é outra. Na sua casa é uma coisa, na rua é outro. Na igreja você é uma, em casa você é outra. Então há uma fragmentação de quem você é por dentro. Enfraquecimento da vida espiritual, já deixa de orar, já não lê a palavra, já não jejua, já não ora. Dificuldade em experimentar alegria em Deus. Sabe por quê? Porque a culpa está ali constante. A culpa te prende, te paralisa. A culpa dói. E aí há dificuldade de experimentar a alegria de Deus. Por quê? Porque o prazer verdadeiro, o prazer que é um dom, esse constrói. Esse constrói alegria no seu companheiro, na sua esposa, no seu marido, nesse relacionamento que Deus uniu e Deus está presente. A alegria é presente no prazer. Mas quando tudo isso é quebrado, a pessoa ela perde essa alegria. Consequências relacionais, objetificação do outro. A mulher ou o homem já não é mais uma pessoa, não é mais alguém, é um objeto. Marca-se hora, local para ter o prazer, como se o prazer fosse algo assim, quebra de confiança. A mulher fica toda hora olhando o celular do marido. O marido olha o celular, vê onde é que tá, procura no GPS. Demorou 10 minutos para faltar. Ixi, cadê ele? Cadê ela? Preciso seguir, preciso ir atrás. Liga pra amiga, ó, meu marido tá aí por perto, vê se ele tá por aí. Isso é quebra de confiança quando o prazer virou não em pessoas, mas em objeto. Virou um objeto. Não no marido, não na pessoa em que Deus me confiou para estar do meu lado, mas já não sei, quebrou, perdi, é fragmentado, é um aqui, outro lá e assim vai. E uma intimidade superficial. Já não se conversa mais dentro de casa, já não se olha nos olhos, já não troca angústias. Ó, hoje, sabe, a intimidade vira só o prazer e quando tem, porque eu tô sendo ali, meu prazer maior tá sendo fora, nas outras coisas, nas outras pessoas, aqui dentro, entende? E a intimidade fica superficial. Provérbios 6:32. Vamos ver o que Provérbios 6:32 diz? O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Ei, quer arruinar não só a família, não só o relacionamento, mas a sua vida, mas a vida de quem está reunido ali, envolvido, adultera. Quem adultera está fora de si, e só mesmo quem quer se arruinar é que pratica tal coisa. É comparável a um tiro na cabeça, o adultério. E aí, como nós sempre temos feito, qual o antídoto?
que eu preciso fazer, então? O que eu preciso fazer? O que a Bíblia me mostra para eu fazer? Para eu ter a satisfação em Cristo, para o meu prazer em ter a minha esposa, ou a mulher ter o seu marido. O que eu preciso ter? Romanos 8,13. Vamos lá, em Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quer ter prazer, satisfação em Cristo com a sua esposa, com seu marido? Mate os seus desejos, é sacrifício. Viver para Cristo é sacrifício dos meus prazeres, dos meus desejos, dos meus olhos. Por isso que a palavra de Deus diz: se os teus olhos te fazem pecar, arranque-o. Se as tuas mãos, arranque. Porque é melhor estar na presença de Deus sem os olhos do que estar no inferno com os dois olhos bons. Mortifique a sua carne. O teu prazer está em Deus. Ele é que te dá o prazer verdadeiro. Sabe por quê? Porque é um prazer que não traz vergonha. É um prazer que não traz vergonha. É um prazer que traz vergonha. Perdão. Vou recapitular. É, o prazer em Cristo, ele não traz vergonha. É um prazer completo, é uma satisfação plena. A mortificação não é uma repreensão, mas é uma ação contínua, com cooperação consciente do crente. Não é só o não, não, porque a gente viu que não é o ato, é aqui dentro. Não é apenas o não faz, não faz, não faz, não faz, não faz. Não é apenas a repreensão, mas o, o não fazer te deixa ocioso. Então, se eu não faço nada, eu fico parado. Não, mas não é isso. A mortificação não é não fazer. A mortificação é olhar para o outro lado. É falar, eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. E o que que eu faço? Eu busco a palavra de Deus. Eu busco a presença de Deus. Eu oro, eu jejuo, eu me entrego, eu me arrependo. Eu coloco minha cara no chão. Os meus joelhos se dobram. John Owen diz: mate o pecado enquanto ele ainda é pequeno, ou ele crescerá. E aí você fica escravo do pecado. Como muita gente é escravo do próprio prazer. Segunda, satisfação superior. A satisfação superior em Cristo. Salmo 16. Vamos ver lá o que, é que diz em Salmo 16, 11. Salmos 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Vou repetir. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. E na tua destra, delícias, prazer perpetuamente. Esteja na presença, busque a presença do Senhor, porque nela há a plenitude de alegria e as delícias perpetuamente. A vida que Deus nos dá, ela precisa ser em alegria e precisa ser gostosa. Glória a Deus, provai e vede como o Senhor é bom. Provar tem a conotação de saborear. É gostoso, é prazer puro de um Deus que é amor, que é alegria, que é satisfação, que é o dono do dom do prazer. Mortifique o pecado. Ah, e eu pulei aqui a renovação da mente.
Romanos 12. Então, mortifica o pecado, renove a mente. Romanos 12, bem conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para a qual experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá vendo? A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e perfeita. Sabe o que significa agradável? Ela traz prazer. A vontade de Deus traz prazer. Renove a mente. Busque as coisas que verdadeiramente constroem e não aquelas que destroem. Mortifique o pecado. Modifique, renove a mente. Tenha satisfação plena em Cristo. John Piper diz: o pecado perde seu poder quando Deus se torna o nosso maior prazer. Que Deus seja o nosso maior prazer. Que Jesus Cristo seja a alegria constante. Que seja delicioso perpetuamente a presença de Cristo em nossas vidas. E aí o pecado perde o seu sabor. O pecado perde a sua satisfação. E aí nós temos a satisfação plena e perpétua que nós só encontramos em Cristo. Quem transforma pessoas em objetos acaba se tornando escravo dos próprios desejos. Não vamos fazer isso com as pessoas e nem conosco. Vamos amar quem Deus nos deu para amar, como noiva, como esposa, como companheira, como cúmplice, como um só corpo, porque já não são objetos, é uma unidade. É eu e a minha esposa, e ela e eu. E é nisso que há o prazer verdadeiro, pois Deus está presente nesse relacionamento, nessa união. E aqui eu deixo algumas perguntas para reflexão. Onde os meus desejos têm sido formados? Na mente, nos olhos, no tato, no sabor, na audição? Ou tem sido formado no meu coração? Onde é que tem sido formado os meus desejos? Ou tem sido formado na minha entrega em Cristo? Ou os meus desejos já não valem mais nada, mas eu busco a vontade que é boa, perfeita e agradável, vontade de Deus. Onde começam os meus desejos? E o que hoje alimenta a minha imaginação? O que é que te dá asas? O que é que você olha e vê? Ah, se eu te... Ou lá em casa, não tem essa frase? Ou lá em casa. O que é que você quer que esteja dentro da sua casa? Terceiro, é Cristo. O que que você quer dentro da sua casa é Cristo. Ele é suficiente para satisfazer esse desejo mais profundo da sua alma. Então você está no caminho certo. Mas se não for, mortifique o seu pecado. Renove a sua mente e busque o prazer em Cristo Jesus. E a última frase que a gente sempre usa para linkar com a próxima aula, quando o coração aprende a desejar desordenadamente, ele não apenas cobiça corpos, mas passa a cobiçar vidas, e assim nasce a inveja. Tá vendo que de um pecado surgem outros. Da cobiça, da soberba, é eu no lugar de Deus. A avareza são as coisas no lugar de Deus. A luxúria é o meu prazer no lugar de Deus. Mas agora a inveja já não é mais eu querer buscar prazer nos outros, mas agora eu quero o que é dos outros. Já não são os meus objetos que me cativam, mas são os objetos dos outros que eu quero. E aí nasce a inveja. Um pecado ligado ao outro. Antes de finalizar, eu quero rapidamente só mostrar o slide lá de cima da de quem nós devemos confessar. É bem rápido. É só um slide aqui. Quer ver? É, esse aqui, ó. É Provérbios 11:13. Eu falei ao contrário, 13:11, mas é Provérbios 11:13. O mexeriqueiro revela segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Você precisa confessar a quem?
É esse slide que eu queria. Quando confessar. Confesse a Deus sempre. Confesse a Deus sempre. Você tem todos os dias para ajoelhar diante de Deus e, Senhor, eu sei o que eu fiz. Eu fiz isso, 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 isso e isso, e me perdoe, porque o Senhor é longânimo. Eu sei que o Senhor me perdoa, porque eu fiz isso. A Deus confesse sempre. Aos seus líderes, quando maduros, não quando mexeriqueiros, mas quando fiéis de espírito, quando necessário, aos seus irmãos confiáveis, aquelas pessoas que estão mais próximas de você, quando há uma luta recorrente. E quando confessa uma pessoa ofendida, quando o pecado a envolve diretamente. Quando você fez algo diretamente com uma pessoa e você entendeu isso, se arrependeu, você chegue diretamente para essa pessoa e fala: Olha, me perdoe, porque eu fiz isso. Eu sei o que eu fiz. Mas Deus me transformou, mudou a minha mente, e eu estou aqui diante de você tentando mortificar este pecado. Me perdoe. E há irmãos confiáveis quando a luta é recorrente. Aqui, deixa eu ver. Não. Ah, porque Tiago 5 de 14 a 15, fala. é, Tá aqui, ó. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E aí muitas pessoas têm dúvida. Eu devo confessar a quem? Se é uns aos outros, a quem? Mas a gente precisa ver o que é que Tiago, dos versículos antes, estava falando. Ele estava falando de líderes espirituais. Não é qualquer pessoa. Porque se você confessar alguma coisa ao mexeriqueiro, amanhã vai estar exposto na primeira página do Facebook, do Instagram, da onde for, vai estar exposto, porque o que ele quer é revelar o seu segredo. Mas o fiel de espírito, aquele que está tá compromissado a te ajudar a encontrar o caminho do arrependimento, ele não há necessidade de revelar quando necessário. Há pecados, sim, que precisam ser revelados. Nem todos. O fiel de espírito os encobre. Encobre para quê? Sabe por quê? Porque pecado não é para ser exposto, pecado é para ser tratado. O fiel de espírito vai te conduzir a esse tratamento, a esse arrependimento. Porque nós vimos aqui, aquele que arrepende e deixa, alcançará a misericórdia. Então, confesse a Deus sempre, aos líderes espirituais quando necessário, aos irmãos confiáveis quando há uma luta recorrente, e às pessoas ofendidas quando o pecado envolve diretamente. Ok? Quero agradecer a todos.